E aí, galerinha, tudo bom? Bom, vamos estudar mais um pouquinho aqui, revisar, né, basicamente. Nós temos aqui o nosso mapa conceitual, com todos os conceitos trabalhados, né, a partir do tema central matéria. E a partir de matéria, né, qualquer observador da natureza, ele consegue identificar várias coisas, né, várias propriedades específicas, né, nós podemos perceber transformações, né? Nós podemos perceber composição física das coisas, das substâncias, da matéria, né? Percebemos também mudanças de fase, estados físicos variados e a relação que existe entre estados físicos e variação de energia. Bom, nós vamos perceber todos esses conceitos e essa é a intenção desse mapa conceitual. Vamos lá. Bom, é fato que todo material, toda substância, né, todo produto que você compra no seu dia a dia tem propriedades específicas. Eu coloquei alguns aqui, né, mas volume, por exemplo, temperatura de fusão e ebulição, densidade, são propriedades específicas da matéria, né, fundamentalmente falando, mas se você compra um objeto, se você compra um produto, você vai ter cor, você vai ter aspecto, você vai ter viscosidade, por exemplo, que são muitíssimo importantes. Então, apenas para ressaltar essa necessidade aí dessas propriedades específicas. Bom, outra coisa que também é muito importante relembrar, né, e os estados físicos da matéria, os básicos são sólido, líquido e gasoso. Isso tem a ver com o estado de agregação, né? O estado de agregação das partículas, das moléculas, dos íons. Bom, como é que eles se organizam? Essa é a pergunta, não é? Então, os estados físicos têm a ver então com variação de energia, tá? Então, essa variação de energia das substâncias ou das moléculas está descrito dentro de um conceito chamado estado de agregação das partículas. Que, se por acaso nós tivermos quanto menos energia nós temos menor movimento das partículas e uma tendência ao estado sólido, onde há uma redução do movimento quando você compara com o estado gasoso. Então, quanto maior a energia, né, maior o movimento das partículas e maior uma tendência ao estado gasoso. Ok? Então, sabendo disso, né, dos estados físicos, e é importante relembrar também que entre os estados físicos há o que nós chamamos de mudança de fase. Né? Então, por exemplo, ocorre fusão quando nós temos a passagem do sólido para o líquido, certo? A ebulição ocorre então do líquido para gasoso, a condensação do gás do estado gasoso para o líquido, a solidificação não já está dizendo que é do líquido para o sólido, né? A sublimação pode acontecer partindo do sólido diretamente para o estado gasoso ou vice-versa, não é? Bom, e nós podemos desenhar isso a partir de gráficos, né? Gráficos que relacionam tempo e temperatura. Então, a partir desse gráfico nós conseguimos, né, identificar, por exemplo, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição dentro desse gráfico. Então, relembrar do gráfico de mudança de fase, não é? Bom, baseado nisso, é importante pensar o seguinte: se por acaso existe uma transformação de estados físicos, por exemplo, de sólido para gasoso ou de sólido para líquido, né, que é mais comum, por exemplo, o derretimento do sólido para líquido, esse processo ele ocorre com transformação ou não das substâncias ou da matéria. A essência do material ele muda, deixa de ser, por exemplo, água quando sai do estado sólido para o líquido. Então, a partir daí nós temos uma divisão, né, quando nós avaliamos um processo ou uma transformação, uma reação em um processo físico-químico. E se chamamos de físico é porque não há uma mudança na constituição da matéria, mas químicos, né, processos químicos, há alteração na constituição da matéria. Ok? Bom, e a partir da composição física, quando nós avaliamos a matéria, nós podemos chegar a duas conclusões. Então, partindo do que compõe aquele material, nós podemos dizer ele pode ser formado apenas por uma substância pura, por exemplo, uma amostra de água, por exemplo, de água pura, de H2O, só tem água H2O, então aquilo ali é uma substância pura, composta apenas de substância pura. E ou não, né, ele pode ser também uma mistura. Né? Agora, se por acaso ele for uma mistura,
né, nós podemos considerar uma mistura ainda homogênea ou heterogênea. Isso vai depender de quantas fases eu tenho. Por exemplo, na mistura homogênea, você pode ver aí que só tem uma única fase, certo? E na mistura heterogênea, obviamente, tem mais de uma fase. Bom, isso tem a ver com o aspecto. Então, a ideia é muito simples. Se você consegue perceber a partir de uma observação, você percebe se existe apenas um único aspecto, uma única fase, nós chamamos de uma mistura homogênea. Se não, mistura heterogênea, obviamente. Bom, é importante relembrar o seguinte, que naquele gráfico lá de mudança de fase, existe uma distinção bem clara quando nós temos uma mistura ou uma substância pura, que nós falamos agora há pouco. Nas substâncias puras, os patamares de fusão e ebulição se mantêm constantes. Nas substâncias, ou melhor, nas misturas, né, os patamares de fusão e ebulição, eles têm uma tendência a variarem ao longo do tempo, ou seja, não são constantes. A menos que você tenha uma mistura eutética, como você pode ver aqui, e uma mistura azeotrópica, né? Então essas misturas são especiais porque no caso das eutéticas, por exemplo, a fusão ela se mantém constante, embora que na ebulição nós temos uma variação de temperatura ao longo da ebulição, mas na fusão ela se mantém constante, portanto, né, ela tem um aspecto próximo, né, um comportamento próximo de uma substância pura, mas ela é na verdade uma mistura chamada eutética. Ou seja, se você tiver um sólido eutético, por exemplo, você não conseguiria decidir pela fusão se ele é uma substância pura ou seria uma mistura. Bom, e se for azeotrópico? Se essa mistura for azeotrópica, a ebulição é que é constante, tá? Então, em líquidos azeotrópicos, na ebulição se mantém constante. Mais uma vez, você tem uma confusão aí entre misturas e substâncias puras que no caso de compostos azeotrópicos, ou misturas azeotrópicas, só seria possível então avaliando a fusão, certo? Se nós temos uma substância pura, nós podemos relacionar um outro conceito muito interessante também que chamamos de sistema ou sistemas, né? Então, o sistema, ele na verdade limita ou delimita, né, o campo de observação daquele experimento, daquele fenômeno que a gente está analisando. Então, baseado na composição de um sistema, nós podemos ainda considerá-lo homogêneo ou heterogêneo. Então, digamos, né, nós temos um copo com água e gelo, por exemplo. E a água líquida e o gelo foram feitos somente de H2O, de água pura, né? Então, perceba que num sistema ou num copo, né, que você tem essas duas substâncias, essa mesma substância em dois estados físicos diferentes, né, nós temos um aspecto visual, né, heterogêneo, mas, né, você tem uma mesma substância. Então, ambos são substâncias puras, o aspecto é heterogêneo, então nós chamamos que o sistema é um sistema heterogêneo. Então, se você perceber aqui, ó, né, eu já linkei aqui que se você tem uma substância pura, sempre no mesmo estado físico teremos um sistema homogêneo. Mas se por acaso tivermos estados físicos diferentes, uma substância pura pode gerar realmente um sistema heterogêneo, como vocês podem ver aqui, certo? Bom, mas em ambos os casos nós podemos ter tanto uma substância pura ou uma mistura, tá certo? A confusão maior é quando você tem a relação aqui com substância pura, que é onde pode gerar uma maior dúvida, não é? Então nós podemos ter o sistema baseado na composição e um sistema que faz referência à interação com o meio. Bom, sistema que interage com o meio de maneira aberta, né, nós chamamos de sistema aberto, quando, né, há troca de energia, né, e matéria. Então nós comparamos isso muito com qualquer recipiente, qualquer ambiente aberto e que permita sair, por exemplo, vapores de água, né, e entradas de outros vapores, e dessa forma você tem um sistema perfeitamente aberto que qualquer aquecimento no ambiente você vai ter um efeito também nesse material. Num sistema fechado, né, há apenas troca de energia, ou seja, não há troca de matéria. Então, digamos, uma garrafa fechada, uma garrafa PET, por exemplo, fechada, permite troca de energia, porque aquece, porque em ambientes frios vai resfriar mais um pouco, mas a matéria não sai de dentro, né? Teoricamente, então, esse material que não sai, né, ajuda, né,
identificar esse sistema como sendo um sistema fechado. Agora, se o sistema for isolado, não há troca de nada, ou seja, não há troca de matéria nem de energia. Teoricamente, nós podemos dar o exemplo de uma garrafa de café, por exemplo. Então, nós não temos troca de matéria, se ela estiver fechada, obviamente, e nem troca de energia, porque conserva ao longo do tempo. Esse sistema isolado é um sistema não é perfeito, né? Nenhum sistema isolado é perfeito, né? Tem uma tendência da ciência a buscar um sistema isolado. Bom, se por acaso nós temos um sistema ou formado por uma mistura, essa mistura, né, de diversas coisas, diversas substâncias, permitirá então ser separado. Eu estou falando isso porque, na verdade, para nossos produtos, nossos combustíveis, várias outras coisas precisam passar por processo de separação, né, para que chegue para nós. Então, nós, a partir do conceito de misturas, né, nós temos aqui o conceito de separação de misturas. Ora, essas misturas elas podem acontecer de maneira homogênea, heterogênea, e eu coloquei um conceito aqui de extração que daqui a pouco eu vou explicar, certo? Então, se um sistema for homogêneo, nós podemos ter vários tipos de sistemas homogêneos em que seja formado por mais de uma substância e que você tenha, digamos, misturas de sólido líquido, líquido líquido, gás gás e sólido gás, por exemplo. Então, todos esses tipos diferentes de substâncias ou de misturas homogêneas, elas podem ser separadas de acordo com o processo que nós vamos identificar daqui a pouco. Então, basicamente, vamos para a prática. Então, você tem um sistema formado por mais de uma substância, ele é homogêneo, ok. Se ele é homogêneo, digamos, ele é formado por sólido e líquido. Por exemplo, água e sal dissolvido, né? É um sólido que foi misturado ao líquido e foi, né, forma um sistema homogêneo. Podemos ter um sistema líquido-líquido, gás-gás, sólido-sólido. Bom, se tivermos um sistema sólido-líquido, né, nós podemos seguir para um processo de evaporação. Então, aquele material fica sujeito à evaporação e, portanto, né, logo você vai ter o sólido retido, né, a evaporação do solvente, do líquido, e aí você vai ter o sólido retido lá no recipiente. Ou uma destilação simples. Na destilação simples, você tem um sistema, né, bem adequado de laboratório, que você provoca o aquecimento e provoca depois o resfriamento dos vapores que saem. Então, dessa forma, você teria tanto o sólido quanto o líquido, né, sendo obtidos. A evaporação você perderia, por exemplo, o líquido, a fase líquida, né? Bom, se você tem um sistema líquido-líquido, nós podemos seguir para um processo de cromatografia, por exemplo. Na cromatografia, o que se tem, né, na verdade, é um líquido que é escorrido, né, por uma fase estacionada. Então, é mais ou menos assim. Você tem dois líquidos misturados e ele vai passar, né, por um caminho, né, pode ser vários caminhos, mas ele vai passar por um caminho, e ao longo do caminho vai se perdendo um líquido, né, e vão se separando ao longo desse caminho. Então, por interação entre o caminho e os líquidos misturados, você vai provocando a separação, e ao longo desse caminho você vai ter a separação total de um líquido do outro. Isso pode acontecer no papel, por exemplo. Isso pode acontecer em equipamentos sofisticados, que existem colunas cromatográficas específicas para isso. E basicamente você tem como separar dois líquidos realmente, né? Você não precisa perder nenhum dos dois. Bom, você pode ter também uma destilação fracionada, que é um sistema parecido com a destilação simples. A diferença é que, às vezes, dois líquidos eles têm uma propriedades muito próximas, e uma destilação simples não seria suficiente para que eu conseguisse separar os dois. Na destilação fracionada, eu teria um controle maior, né, de gradientes de temperatura, e aí você teria como separar diferentes líquidos. Um bom exemplo disso são as torres de destilação de petróleo, certo? Bom, na separação gás-gás, a intenção é que você tem dois gases, obviamente, juntos, e você não consegue identificá-los, por exemplo, o ar, né? Então,
a intenção é que possa acontecer também por cromatografia, porque existe uma área da cromatografia gasosa também, tá certo? Seguindo esse mesmo princípio que eu falei para vocês. E eu posso ainda provocar liquefação, né? Esse processo de liquefação é o que? Formar líquidos. Então resfria um sistema, aquele que tiver a temperatura de ebulição mais próximo do que eu estou resfriando, vai liquefazer primeiro, e aí eu consigo separar, digamos, os gases ao passo que eu vou reduzindo a temperatura daquele sistema, né? Então, uma destilação fracionada, né? Uma destilação fracionada seguindo o mesmo princípio da destilação fracionada, só que ao contrário, né? Então, tem um resfriamento por gradiente no sistema controlado de laboratório, e aí eu conseguiria separar diferentes gases em diferentes gradientes de temperatura, certo? E quando você tem um sistema sólido-sólido, mesmo sendo homogêneo, né? Então pode acontecer por fusão fracionada, né? Você aquece, e ao longo do aquecimento a fusão de um sólido, digamos, é maior do que outro, e aí você vai ter, né, o sólido que se funde mais rapidamente, ou um dos componentes da mistura se funde mais rapidamente do que o outro, e assim você vai separando por fusão fracionada, tá certo? Bom, nos sistemas heterogêneos, né, segue o mesmo princípio, existem vários tipos diferentes, como líquido-líquido, sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-gás e sólido-gás. Então, segue esse mesmo princípio. Bom, você está com um sistema heterogêneo, você quer separar. Então, o primeiro passo é identificar qual é o tipo de mistura que acontece ali. Se é sólido-sólido, se é líquido-líquido. E se for líquido-líquido, né? Se for líquido-líquido, como é que a gente faz? Então, um dos processos bem comuns, né? Ora, você está pensando num sistema que é heterogêneo, então você está vendo as duas fases. Como é que você conseguiria separar dois líquidos que você consegue ver? Por exemplo, água e óleo. Então, você vai usar um funil de decantação. A intenção é que, como você tem dois líquidos realmente muito visualmente separados, você vai por decantação, ou seja, aquele que tiver maior densidade fica embaixo, o mais leve fica em cima, e você vai filtrar ou abrir um funil de decantação, e ele vai escorrer somente o líquido mais denso, e você vai fechar exatamente o limiar entre as duas fases que estavam misturados nesse sistema heterogêneo, certo? Bom, se você tiver um sistema sólido, bom, agora sim você tem de novo um sistema que é heterogêneo, você consegue visualizar os dois componentes dessa mistura. Então, digamos, dissolução fracionada. Então, você tem dois sólidos, e como é que você dissolve fracionadamente, por exemplo? Então, você vai pegar, digamos, um solvente, digamos, água. Então, areia e sal. São dois sólidos, você conseguiria visualizar os dois, mas como é que você faria? Você dissolve o sal, e a areia fica lá, né, que não se dissolve na água, e aí você conseguiria separar os dois sólidos, tá? Atração magnética. Obviamente, se um dos materiais sólidos nessa mistura tiver propriedades magnéticas, usa então um processo de separação por atração magnética, e aí você tem como retirar um material do outro, tá? A catação, né, o nome já está bem claro aí, você vai catar objetos sólidos dentro de um outro sólido. Bom, a levigação utiliza uma corrente de água, né, para arrastar, né, alguns sólidos, separando dessa mistura. A ventilação, mesma coisa, só que com o vento. O vento vai arrastar, né, os sólidos mais leves daquela mistura. Peneiração, peneiras, né? Então, os sólidos mais finos passarão nessa peneira e os mais grossos ficarão retidos. Flotação é quando, digamos, né, você se utilizando do conceito de densidade, onde um sólido é muito mais leve do que o outro, você pode provocar, né, a separação por causa da densidade. Digamos, você tem farelo de madeira misturado a areia, por exemplo. Então, com água, né, por exemplo, você consegue separar os dois sólidos, porque um é muito mais denso do que o outro e a água é intermediária, e aí você conseguiria separar os dois por flotação. E na fusão fracionada, mesma coisa, você tem dois sólidos unidos, eles são visualmente percebidos, e você pode fundir, né, um e deixar o outro sólido ainda,
para ser retido, ser filtrado e assim por diante, certo? Então é só uma questão de observação das condições e conhecer, claro, os processos de separação, né? Então, digamos, vamos continuar aqui. Sólido líquido, um sistema heterogêneo formado por um sólido e um líquido. Bom, por exemplo, o processo de filtração simples. Bom, você está com um sistema heterogêneo, você está vendo o sólido dissolvido no líquido. Então vamos filtrar esse sólido. É simplesmente usar um filtro de papel, por exemplo, de coa-café, segue esse princípio, tá certo? Então, vamos dar outro exemplo aqui, filtração a vácuo. A filtração a vácuo é uma filtração muito parecida com a filtração simples, só que se utiliza de uma bomba, onde ele vai provocar um vácuo e vai acelerar o processo de filtração, certo? Então a intenção é que no filtro, você coloca por cima do filtro o material e o filtro vai reter, né, uma parte mais sólida e a parte mais líquida vai passar. E se você provoca um vácuo na parte inferior, você consegue sugar bem facilmente todo o líquido para baixo, né, sem perder tempo e acelerando o processo. A decantação, o nome já está dizendo, decantar né, fazer com que ele fique embaixo, né? Ele vai afundar, decantar, afundar. Você consegue separar um sólido do líquido, certo? A centrifugação é um outro processo muito usado, né? Em que ele retém, ele bom, e a filtração e a centrifugação é, na verdade, um processo até muito usado. A intenção é que por um motor, onde ele vai girar, né, aquela amostra de sólido e líquido, e por rotação, né, e por força da gravidade, né, os sólidos vão ficar bem juntos lá no final do recipiente e o líquido consegue ser separado facilmente do sólido. É um processo mais rápido da decantação, certo? Provoca uma decantação bem mais rápida. Bom, e um sistema formado por líquido e gás, né? Por exemplo, um refrigerante, você tem um sistema formado por líquido e gás. Ele é heterogêneo, você consegue ver as bolhas, você consegue perceber que existe lá dois substâncias diferentes. Bom, você pode aquecer. É um processo possível, né? Você aquece e o gás ele sai do processo. Do mesmo jeito você pode agitar. Processo de agitação, mesma coisa. Se você agitar uma garrafa, você consegue desprender o gás do líquido, né? Bom, e se você diminui a pressão em um recipiente, o gás ele automaticamente vai começar a sair do líquido, porque ele vai buscar um ambiente de menor pressão, certo? Se você tiver um sistema com sólido gás, né? Sistema com sólido gás, você pode ter, digamos, ar com poeira, né? Você tem um sólido, né, misturado a uma fase gasosa, e aí você pode filtrar. Tem filtros, né, aspirador de pó, por exemplo, ele usa um processo de filtração muito simples, e aí você consegue separar os sólidos que estão dissolvidos neste gás. Bom, e câmara de poeira, né? A câmara de poeira é um processo, é um recipiente onde você tem o mesmo processo de aspiração de um ar, de um gás, né? Uma fase gasosa, e ao longo dessa aspiração você tem vários Bom, e a câmara de poeira? Bom, nós para separar sólidos e gases, né, a partir da câmara de poeira é bem simples o processo. Então essa fase gasosa que está misturada com o sólido vai passar por essa câmara, e aí você tem vários anteparos, né, vários anteparos por onde essa fase gasosa e sólida vai passar, e aí o sólido vai ficando retido nessas barreiras, né, ao longo desse caminho. Muito simples o processo de separação desse tipo. Outro processo de extração que eu coloquei aqui é muito comum, tá certo, no dia a dia, que é extrair uma substância de um sólido, de um líquido ou material orgânico de forma física ou por solvente. Vou dar um exemplo mais prático. Fazer chá. Então, quando você faz chá, você está retirando,
né, substâncias que você deseja ingerir, né, para dentro de uma água quente, né, por um tempo lá de infusão. Você vai ter uma extração, extrair esse material de dentro daquilo, né? Então qualquer tipo de extração por um meio ou por outro, por solvente ou de forma física, né, pode estar entrando aqui dentro do conceito de extração, né, que é muito usado como processo de separação e para a formação dos nossos produtos no nosso dia a dia, certo? Então chegamos ao fim desse resumão, né, de conceitos. Nós vamos melhorando ao longo do tempo e logo eu envio um outro mapa conceitual como esse para revisar um outro assunto, certo? Qualquer dúvida é só deixar o seu comentário e obrigado, tchau.